Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. Meu nome é Prince e hoje nós vamos falar sobre o ativismo judicial, que estão falando muito, muitas pessoas criticando alguns tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, falando que o Supremo está se metendo em assuntos que não deveria. Bom, 95% das críticas são de pessoas que não têm conhecimento do que estão falando. Primeiro, não são da área, não são juristas. Segundo, não leram sequer a decisão. Tem que ler a decisão toda e, se possível, o que foi pedido, para você fazer uma correlação entre o que foi pedido e o que foi deferido. E a terceira coisa, dão uma opinião com viés ideológico. Eu fico imaginando quando o Supremo demorou tanto tempo para anular, né, a Lava Jato, que eu discordo, enfim, eu não vi o pessoal da esquerda falando que o Supremo estava fazendo ativismo. Um ou outro poderia falar, mas uma grande maioria não. E agora, como o Supremo está dando umas decisões que são contrárias ao interesse do atual presidente, Bolsonaro, ou seus apoiadores, aí está tendo um ativismo judicial. Independentemente de ter ou não ativismo judicial, quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês não gostam, não há o que fazer, a não ser uma mudança constitucional. E por que isso? Porque o Supremo ele tem a possibilidade de julgar em recurso extraordinário, ou seja, um recurso dentro de um processo, qualquer processo, de qualquer natureza, civil, trabalhista, penal, tributário, de improbidade administrativa, uma ação civil pública, enfim, qualquer processo que haja uma discussão de que teria a decisão contrariada a algum dispositivo da Constituição Federal. Ah, mas professor, mas isso nas constituições passadas, principalmente a de 67 com a emenda de 69, que foi praticamente uma nova Constituição, também dava esse direito. E por que naquela época não existia? Porque naquela época existia a ditadura, porque não existia de fato a independência, muito embora a harmonia dos três poderes continuasse mais ou menos assim para inglês ver. Não é bem assim não. A Constituição atual de 88 é considerada a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque tem uma série de direitos sociais inédita no Brasil e na maior parte do mundo. E esses direitos, né, sociais, eles não são efetivados. Só agora, depois de mais de 30 anos, que as coisas estão caminhando para lá. Isso é uma tradição do Brasil. O Brasil tem uma febre legiferante. O que é isso? Tem um problema, como é que eu resolvo? Eu faço uma lei dizendo que você tem esse direito. Agora, como é que vai efetivar? Não. Porque precisa de gestão pública e que isso não existe. Bom, mas enfim. Então, uma Constituição que dá uma série de direitos e garantias fundamentais que estão, como eu estou falando na Constituição, estão previstas lá. Então, você, se tiver um bom advogado, se fizer uma boa argumentação, se conseguir colocar uma questão que seja na Constituição, né, que você alegue que não foi atendida, que não foi deferida, não foi vislumbrada, você pode, então, recorrer para o Supremo. Daí porque o Supremo praticamente se materializou numa quarta instância, o único país do mundo que tem isso. Quantas ações chegam no Supremo por ano? Cerca de 100 mil ações. Quantos habeas corpus são julgados pelo Supremo? 10 mil. Isso é humanamente impossível. O Supremo deveria ser uma corte exclusivamente constitucional. Também acho, mas não é esse o nosso sistema. A Constituição Federal de 88 não diz que o Supremo é somente só isso. Aí você vai comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma corte constitucional. Aqui não. Aqui acabou virando uma quarta instância. E quem é que diz isso? Sou eu? Não. Quem diz isso, eu posso citar alguém. Vou citar os ministros do próprio Supremo. O ex-ministro. O ministro César Peluso já dizia isso há 12 anos atrás, né, já aposentado, e inclusive ele tinha um projeto de lei para mudar, para acabar com essa possibilidade, ou minorar, diminuir. E um outro ministro é o Barroso. Isso, independentemente do que você acha, do mérito, se o Supremo está decidindo com base numa ideologia, protegendo um político de estimação ao invés de outro de estimação, o fato é que ele vai continuar fazendo isso. Não é porque ele pode, é porque ele é obrigado. Né? A partir do momento que você consegue recorrer para o Supremo com uma alegação plausível e esse processo é conhecido, ele vai ter que julgar. Agora,
quantas ações o Supremo deixa de julgar com base nisso? São milhares, não é? No mínimo 95%, 98% das ações que você alega contrariedade à Constituição Federal não chega ao Supremo. E as que chegam é nesse volume imenso. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. Então, é isso. E eu queria dizer o seguinte, então, para vocês. Ao invés de ficarem fazendo passeata, bloqueando estradas, como fizeram há pouco tempo, pedindo a intervenção militar, indo contra a ditadura da esquerda, mas querendo uma ditadura militar, com saudade daquilo que não conheceram, porque quem conheceu sabe que não é bom. Nenhuma ditadura é boa. Nenhuma ditadura é boa. Não vou entrar no mérito se a ditadura militar seria menos ruim do que uma ditadura de esquerda, se a ditadura de direita é melhor que a de esquerda. Não existe isso, né? São dois infernos. E vocês, ao invés de ficarem pedindo isso, ir nos quartéis pedir intervenção militar, vai lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e pede uma mudança constitucional. E aproveita e pede também prisão em segunda instância, uma série de coisas. Tentem fazer isso, que vai ser muito melhor para o Brasil e todos nós agradecemos. Eu queria dizer o seguinte, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, dê um like aí e comentem. A gente fica muito feliz. Obrigado.